Bem-vindos a mais um episódio do EnvolveCast, seu podcast de informações, conteúdo sobre o mercado financeiro e o mundo dos negócios. Hoje eu tenho o privilégio de apresentar para vocês aqui um especialista, um cara expert no mundo aí do financeiro, no mundo da gestão de empresas através de alguns instrumentos como o BPO financeiro. Seja muito bem-vindo, Elielto da Fazendo Futuro. Para mim é um prazer estar aqui gravando, batendo um papo com você, para a gente poder trocar conhecimento, conteúdo e apresentar para os nossos ouvintes um pouquinho do seu trabalho. Eu que agradeço de poder estar participando desse projeto da Envolve Capital, estar aqui nesse EnvolveCast. Para mim é uma satisfação de poder estar aqui para compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento com os ouvintes. Elielton, por diversas vezes estivemos juntos em algumas reuniões apresentando as soluções do BPO financeiro, apresentando as soluções que a Fazendo Futuro tem para os clientes, e eu ali estive representando o papel de um corretor de dinheiro, e sem sombra de dúvida que houve muita troca de conteúdo e informação entre nós, e por esse motivo estamos juntos aqui para trazer conhecimento para quem está nos ouvindo. Eu gostaria de ouvir um pouquinho a sua história, saber um pouquinho como você começou, como que a empresa Fazendo Futuro surgiu, para que a gente possa transcorrer aqui nossa conversa. Com certeza, vamos lá. Em 2013, a história da Fazendo Futuro, Elielton como consultor, começa em 2013. Está fazendo 10 anos, né, que estamos aí empreendendo nessa parte, começando, né, como consultor financeiro, inicialmente. Aquele trabalho, né, aquela decisão inicial, né, trabalhava como CLT, minha formação é na área contábil, sou contador de formação, trabalhava nesse setor, e a decisão, né, de sair do CLT e ir para o empreendedorismo, isso ocorreu em 2013, foi uma situação, assim, uma decisão difícil, que até hoje a gente encontra, né, no mercado, pessoas que procuram a gente querendo uma dica de como iniciar nesse empreendedorismo, e a gente usa a experiência da gente. Lá atrás, para mim, eu acredito que foi um pouco mais fácil tomar essa decisão, porque a família ajudou muito, né? A base, a minha esposa, já estava colocada no mercado de trabalho e tinha um bom salário na época também, e foi um suporte importante para deixar essa certa segurança, embora, igual Flávio Augusto diz, estabilidade não existe, deixar um pouco essa certa estabilidade que a gente acha que tem na CLT, né, e tomar essa decisão de empreender, foi muito apoiado pela minha esposa e deu essa base. E isso foi uma alavanca para a gente estar começando e empreender no mundo aí da consultoria. Elielton, eu passei por algo parecido, trabalhei também 15 anos ao todo dentro de bancos, instituições como Itaú, Banco Santander, tive a minha carreira dentro dessas instituições, começando ali como estagiário, gerente de empresas e depois gerente geral, mas em paralelo eu sempre fui empreendedor, sempre tive alguns negócios, e a gente sabe que é difícil empreender porque requer algumas habilidades e muitas delas nós não temos, nós adquirimos ao longo do tempo. E o que eu vejo com essa minha jornada de empreendedor é que a gente precisa de bons parceiros, bons profissionais para suprir aquela competência que temos alguma deficiência. Então, vendo você falar, o primeiro passo, sem dúvida, é desprender do CLT, é encontrar apoio familiar, é encontrar parceiros que possam trazer conhecimento e uma certa base para você caminhar nessa jornada. E como surge a Fazendo Futuro? Como que você atua nela? É uma empresa feita só pelo Elielton, tem um time por trás. Explica um pouquinho para nós. Legal, vai dar para decorrer bem aqui então. A importância da parceria que você falou, né? Isso também, quando eu fui iniciar, eu procurei fazer parceria com escritórios de contabilidade, né? Porque o trabalho da Fazendo Futuro, de BPO financeiro, é a gestão financeira para as micro e pequenas empresas. Então, ele é antes da contabilidade, antes do trabalho do contador, do escritório contábil. Então, a nossa empresa nasceu com esse intuito. E aí fomos buscar parceria com o escritório. Tem um amigo meu, inclusive Everton também, o nome dele, do escritório Índice,
Fomos buscar parceria lá já em 2013 e através da carteira de clientes que ele tinha, fizemos uma verificação qual seria mais interessante de estar já startando e oferecendo esse trabalho de gestão, né? Então isso é muito importante, essa parte da gestão financeira, o empresário ter um mindset para isso, ter essa percepção, né, de que quão é importante ele analisar os números. E no começo, lá em 2013, nós começamos como consultoria, né? Ia lá, fechava um contrato de 3, 4 meses com uma empresa, fazia uma auditoria e depois prestava essa consultoria, deixava o trabalho tudo pronto para o empresário e direcionava ele naquilo que ele tinha que fazer. Só que com o passar dos anos ali, os 2, 3 primeiros anos, nós começamos a perceber uma deficiência no pós do nosso trabalho. Porque a gente detectava, fazia diagnóstico, detectava o problema, dava o direcionamento para o empresário, mas depois faltava o tempo ou a competência ali para dar continuidade em toda essa parte de gestão financeira, onde nós começamos a mudar o formato de entregar o nosso trabalho, que realmente, então, terceirizar. Por que não terceirizar todo esse trabalho financeiro? Então, além da consultoria, nós também temos a terceirização do trabalho, que inclusive o BPO financeiro, né, a sigla BPO financeiro, é terceirização de serviços. A sua contabilidade é uma terceirização de serviço, seu marketing digital é uma terceirização de serviço, e o BPO financeiro é a terceirização das rotinas financeiras. Então, em meados de 2016, 2017, nós fizemos essa alteração. Também temos a terceirização do trabalho financeiro e depois a entrega concluindo com a consultoria e uma reunião de negócios. Deixa eu ver se eu entendi. Vendo você falar, dentro da prática ali de um escritório contábil, no que diz respeito a departamento pessoal, contabilidade, fiscal, você percebeu uma dor que é a execução, o dia a dia do financeiro de uma empresa. Seja ela uma empresa pequena, uma empresa familiar ou, por que não, uma empresa grande. Você está me dizendo o seguinte, que a consultoria que antigamente você prestava, ela não cumpria o papel na totalidade. Ela apenas atingia ali um diagnóstico, como você bem colocou, um apontamento das direções, mas essa sequência não acontecia muito em função do dia a dia do empresário, do dia a dia do empreendedor. Então, eu gosto de usar essa expressão, você está trazendo um remédio para uma das dores que essa empresa ou esse profissional tem através da terceirização do financeiro, chamado BPO financeiro, é isso? Perfeito, a sua definição é perfeita. Então, vamos pegar esse gancho, vamos explicar um pouquinho mais para quem está nos ouvindo sobre BPO financeiro, o que significa essa sigla e quais são os desafios que o empresário, o empreendedor tem e como você atua neles, tá? Muitas pequenas e médias empresas enfrentam esses desafios, porque às vezes eles enxergam uma empresa grande com um time de profissionais, cada um ocupando um cargo, cada um tendo uma competência técnica. Mas as empresas pequenas e familiar, muitas das vezes não dispõem desse capital humano, desse time de profissionais. E aí ele se vê naquele dia a dia onde ele vende, onde ele compra, onde ele faz o financeiro, onde ele faz a manutenção da empresa, etc. É quase que um famoso bombril. Então, o que eu queria te ouvir? Cara, explica mais sobre o BPO para a galera que está nos ouvindo aqui entender um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Perfeito a sua pergunta e vai nos dar a oportunidade de esclarecer aí muitas dúvidas, porque hoje no mercado está se divulgando de uma maior forma a questão de BPO, né? Então era muito restrito, então isso ajuda muito e a gente está aqui para poder explicar de melhor forma, vai ser muito interessante para o público aqui também. Mas essa parte, o BPO financeiro, como eu estava dizendo, ele inicia antes do trabalho do seu escritório de contabilidade, que todo mundo tem. Então, a parte financeira, o empreendedor, como você bem disse, ele está muito focado na parte de vendas, no comprar, ou até mesmo no produzir, né? Então ele tem muitas coisas para pensar no negócio dele. E ali, muitas das vezes,
qual é a parte que a maioria dos empreendedores não gosta de fazer? Parar para prestar contas, para fazer o financeiro, porque ele se acostuma a olhar pelo faturamento, ele acostuma a olhar na primeira linha da DRE, o faturamento, e se esquece da última linha, que é o resultado, se está realmente tendo lucro, e a partir desse lucro, o que fazer com esse lucro na sua empresa. Então ele está tão ocupado com essas funções e que muitas das vezes ele negligencia, não sei se é a palavra correta para colocar aqui, mas ele deixa passar essa parte do financeiro, porque ele está olhando ali que ainda tem um pouquinho de dinheiro no caixa, ele olha o saldo da conta bancária dele, muitas das vezes ainda está um pouquinho no azul ainda, né? Então ele vai achando que ele consegue ir ali se virando sozinho com essa parte. E o BPO financeiro vem para entregar com qualidade de uma grande empresa, onde ela tem recurso, de montar um setor de controladoria, de finanças, para controlar tudo isso para ela. O BPO financeiro, com foco para micro e pequenas empresas, vem para trazer de uma forma simplificada esses controles de contas a receber, contas a pagar, fluxo de caixa, demonstrativos de resultados, né? Trazer de uma forma simplificada isso para as pequenas e médias empresas. Com um time, a gente não trabalhamos sozinho, tem uma equipe por trás que dá o suporte, né? Nós chamamos lá os analistas de sucesso da Fazenda Futuro, né? Que tem toda a equipe por trás para nós poder entregar. Nós somos um departamento financeiro fora da sua empresa. Deixa eu ver se eu entendi, então. Você cumpre o papel da tarefa diária, daquilo que deveria ser corriqueiro, no que diz respeito a entradas, saídas e previsões de fluxo de caixa. Você acaba construindo todo esse cenário dentro do que é diário, para depois transformar isso num instrumento contábil de análise, etc. Esse ponto, eu percebo que assim, o cliente, ele realmente deixa de lado. Você sabe que eu trabalho no mercado financeiro e por diversas vezes eu me deparo com a seguinte situação, onde eu tenho que reunir a documentação para aprovar crédito dentro de instituições financeiras. E quando eu entro nesse ponto, eu utilizo uma expressão aqui que eu chamo de kit banco, ou dossiê para montar uma defesa comercial e passar isso num comitê de crédito bancário. E aí eu começo a pedir algumas informações e eu percebo que o cliente não tem. A maioria das vezes ele pede para o contador e aí algumas informações como endividamento, demonstrativo de resultado, balanço, balancete, alguns clientes eles falam, eu vou ter que atualizar, eu vou ter que preencher para cumprir uma exigência que eu estou pedindo. E não é assim, esse é um instrumento vivo, ele deveria estar na ponta da língua, deveria estar pronto para impressão e não só ser elaborado ou ser feito quando a gente pede. Então, o que eu percebo é isso, tem muito empresário que trabalha sem esses controles, sem esse conhecimento, quase que navega sem bússola nenhuma no dia a dia da empresa, só pelo achismo, só pelo conhecimento do negócio e não pelo entendimento se é um negócio lucrativo, rentável, etc. Bom, Elielto, seguindo aqui ainda sobre esse assunto, tem uma questão sobre crédito no mercado financeiro. Eu já dei aqui uma introdução, né? Comentei com você que acaba fazendo parte do meu dia a dia e eu queria te ouvir um pouquinho e se você puder trazer alguns cases de sucesso sobre a jornada dos seus clientes que começaram a terceirizar o financeiro com você e que depois tiveram sucesso no crescimento através de captação de recursos, através de conhecimento sobre o próprio negócio. Fala um pouquinho para nós, por favor. Legal, vamos lá. Tem um case de uma empresa, de um cliente do ramo da área alimentícia e que exatamente ocorria isso com ele. Ele não fazia o controle financeiro, na verdade ele caía nessa história de olhar só faturamento e não sabia ali quanto realmente ele tinha de dívidas. Ele sabia que ele não estava conseguindo pagar todas as contas em dias. E isso é um problema para várias empresas, né? Ontem mesmo saiu uma matéria, uma notícia, que 4,6 milhões de micros e pequenas empresas estão inadimplentes no Brasil. Então, olha a quantidade de empresas aí que de repente precisa
de um trabalho, né, de estruturação para ter condições de ir captar esse no mercado e buscar um capital no mercado, um recurso, né, no mercado. E esse cliente, ele vivia isso, estava bastante desanimado, porque uma coisa que desanima o empreendedor é o financeiro não estar de acordo com aquilo que ele espera, com aquilo que ele imaginou, né? Ele pode ter algum problema ali com o funcionário, algum problema com algum equipamento, mas tocou no financeiro, começou a ter problemas financeiros, né? Bate aquele desânimo, né? Abaixa a vibe, que o pessoal fala. Mas nessa condição, nós entramos, primeiramente, fazendo o diagnóstico da empresa dele, levantando toda a dívida que ele tinha, quais os recursos e como planejar essa recuperação da empresa. E a dívida não era pouca, era quase R$1 milhão. E aí a gente começou a fazer esse planejamento, diante do faturamento que ele tinha, economizando algumas despesas, quais recursos sobrariam para renegociar essas dívidas. E ao tentar buscar no mercado, encontramos essa dificuldade. Cadê os controles? Cadê, né, toda a previsão? Então nós começamos a montar, que é o trabalho do BPO financeiro, montar tudo isso, né, fazer previsões de fluxo de caixa, entradas de recursos, aquilo que ia pagar, como negociar essas dívidas, né, e traçamos um planejamento de 3 anos para ele. Está em processo, está acabando, já algumas dívidas já foram pagas, mas nós sentimos muita dificuldade no começo, na hora de captar um recurso para tentar fazer esse start inicial desse planejamento. Uau, vendo você falar, isso é música para os meus ouvidos, porque, cara, vou te falar aqui, dívida, muitas empresas, muitas pessoas físicas têm, muitas delas contraídas por falta de planejamento e governança administrativa. E aí, quando a gente olha a tomada de crédito ou uma renegociação de dívida, dependendo do cenário e do contexto de cada cliente, a gente percebe que ele não tem a real noção se aquela parcela cabe ou não no fluxo de caixa. Então, do ponto de vista do gerente do banco, do agente financeiro, a gente apresenta para ele uma linha de capital de giro, a gente apresenta ali uma possibilidade de renegociação, sem ter o profundo conhecimento do fluxo de caixa projetado, das margens, de quanto de fato dá para separar para assumir uma parcela ou uma renegociação com um ou mais credores. Então, quando eu vejo você falar que a partir de um diagnóstico, que a partir da terceirização do financeiro, você constrói um fluxo de caixa projetado, que você consegue destinar recurso para ele poder planejar e organizar a vida financeira dele a fim de pagar algum passivo e algum credor, isso é música para os meus ouvidos. Cara, eu queria ainda falar um pouquinho, nesse sentido, aí a gente passou por uma organização, vamos imaginar que a gente reorganizou esse cliente, ou pelo menos trouxe alguns controles para poder trazer uma previsibilidade do negócio, a gente vai para o mercado financeiro. No mercado financeiro, tendo o seu apoio, eu imagino que fica mais fácil a gente construir essa documentação. Mas assim não é no dia a dia, né? Os clientes que não conhecem BPO, não têm o serviço de um financeiro terceirizado, eles sofrem dessa documentação. Você já ouviu essa queixa? Você que trabalha em parceria com alguns escritórios de contabilidade, quando o pessoal pergunta, me passa aqui seu endividamento, me passa aqui o demonstrativo do seu resultado, o markup do seu negócio, as margens, enfim. Como é que é isso para você, que está do outro lado, né? Demais, tem demais dessa queixa. Né, principalmente os contadores, né, os escritórios, porque recai sobre eles depois essa cobrança. Né? Então, na hora, o empreendedor ele vai para o escritório dele e fala, eu preciso disso, disso e disso, de todas essas análises. Aí o contador vai olhar e fala, tá, mas você não me passou nem o extrato bancário da sua conta. Então, o escritório sofre bastante quando não tem esses controles. Então, é um benefício não só para o empresário, mas para uma cadeia de negócios. Né? Vamos citar aqui, muitas empresas hoje focam bastante no sentido de investir em marketing digital, precisa realmente, mas foca para atrair mais vendas. Mas adianta você vender mais, investir mais em marketing, se você não sabe se realmente você pode desembolsar mais para esse marketing? Ou se sua precificação está certa?
para você investir mais no marketing, vender mais, e se sua precificação está errada? Você vai me perdoar, vou te interromper, porque me veio à cabeça aqui um case, um caso de um cliente seu, se você quiser, pode até citar nome ou não, mas explica um pouquinho como que ele trabalhava essa questão de marketing, de investimento, de demanda de cliente, mas e aí o resultado lá? Como é que foi? Eu acho que o pessoal vai ter a curiosidade de ver e vai se identificar um pouquinho com essa história. Foi muito interessante. Esse caso, eu vou manter o sigilo do cliente, porque ele é bastante resguardado, tímido, né? Eu vou manter o sigilo dele, mas era exatamente isso. Ele tinha vendas, tem vendas, né? Tem faturamento, bom faturamento, tem estrutura, tem pessoas, tem um produto muito bom, tem uma marca muito boa, conhecida na cidade, mas não tinha a precificação do seu produto. Nunca parou para fazer a precificação do seu produto. Então, dentro de toda a gama de produto dele, tinha o principal produto dele, quando nós começamos a olhar para a precificação, estava dando prejuízo. E ele pensando em investir ainda mais em marketing para atrair novos clientes. Então, é exatamente isso que aconteceu, só ia aumentar o prejuízo dele. Porque quanto mais ele vendesse com uma precificação errada, maior ia ser o prejuízo. Então, o primeiro passo, ao identificar isso, mas você vai falar que vai ter que aumentar o preço dos produtos, o preço é a última coisa que muda. Por isso que é importante você conhecer a estrutura da sua empresa, o que você tem que pagar realmente todos os meses, quais são suas despesas, para fazer uma precificação correta. Então, isso é muito importante, precificar pensando também do que realmente vai sobrar para você fazer o investimento de forma correta. Perfeito. Esse é um ponto de atenção que não pode ser, em hipótese alguma, negligenciado, seja através de um produto ou de uma gama de produto ou serviço, porque de fato, senão o empresário fica ali broxado no final, porque ele trabalhou bastante, ele vê a casa cheia ou ele prestou muito serviço e depois, cadê o dinheiro? E aí não entendeu que de repente ele não precificou corretamente. Não só na análise do produto, mas tem uma questão tributária, tem uma questão de custo financeiro, que ajuda na formação de preço, e tudo isso não pode se fechar os olhos, né? Eu acho que, para deixar claro aqui para você que está nos ouvindo, a formação de preço é algo muito importante, porque você precisa considerar o custo do produto, o custo financeiro e também ali o custo de impostos, além da sua margem. Então veja quanto é importante tudo isso. Elielto, para não descolar o assunto mercado financeiro, a gente estava falando sobre essa questão de uma empresa dar ou não prejuízo, essa questão da formação de preço, esse case que você comentou, que o cliente estava investindo em marketing, investindo para trazer mais cliente, vender mais, mas lá no final ele estava dando prejuízo. Eu vou puxar de novo esse assunto para o mercado financeiro, porque através de um dos instrumentos contábeis, balanço patrimonial, às vezes eu me deparo com situações do tipo: a empresa tem faturamento, mas no balanço ela dá prejuízo. São jogadas ali tributárias que muitas das vezes o contador faz. Porém, existe um outro instrumento que é o demonstrativo de resultado, que ele traz um pouquinho mais de clareza sobre as bases de custos e a receita dessa empresa. Bom, você sabe que quando eu aqui ocupo o papel de corretor de dinheiro e vou para as instituições financeiras buscar crédito, eles me pedem essa documentação. E você citou num dado momento que os contadores sofrem porque o cliente joga no colo dele falando: cara, eu preciso do DRE, preciso do demonstrativo de resultado, eu preciso do balanço, do balancete, e aí o contador não tem porque isso não foi construído. Então, o que eu percebo, isso não se faz da noite para o dia, isso se constrói ao longo de um tempo através de uma cultura empresarial em parceria com o seu contador. Bom, em resumo, assim, eu queria de novo explorar um pouquinho o seu conhecimento para falar um pouquinho sobre a importância desses instrumentos e como elas contribuem para depois a gente conseguir buscar crédito no mercado financeiro. E aí eu posso te ajudar nessa parte. Não, vamos lá. É super importante para a empresa, inclusive, saber e ter uma DRE. Se você não sabe o que é uma DRE, já tem que começar a saber a partir de agora. Pesquisa. Você precisa ter uma DRE. Qualquer empresário tem que ter uma DRE. Se ele não tiver isso, ele não sabe se ele está tendo lucro ou não. Então,
só por isso, olha a importância de um dos demonstrativos financeiros, né, que a gente começa a levantar ao implantar esse trabalho. Então, eu vou voltar um pouquinho mais atrás e de falar, assim, da implantação do nosso trabalho, já é um início de conhecer a cultura da empresa, como ele faz os registros financeiros dele, e esse registro é passado para a gente, compartilhado, enviado por e-mail, pasta compartilhada, via as plataformas, e o empresário mesmo, ele não vai pôr a mão em nada. Ele vai compartilhar essa documentação, a nossa equipe, a Fazendo Futuro, vai estar registrando tudo isso em algum sistema específico, e através desses registros, de uma forma correta, alocando em cada despesa, em cada receita, para fazer uma leitura correta da DRE, a gente vem fazendo esse trabalho diariamente. A gente costuma dizer que o nosso trabalho é D+1. Hoje, dia 25 de outubro, quarta-feira, estamos fazendo a conciliação bancária dos nossos clientes do dia 24. Então, tudo que ocorreu ontem na empresa financeiramente, vendeu, comprou, pagou um imposto, gerou uma despesa bancária, nós estamos já registrando hoje para os nossos clientes. Então, quando vem uma necessidade de captação do mercado, de recursos, né, para o mercado, todo esse trabalho ele já foi feito diariamente. Então, a gente consegue demonstrar de uma forma fidedigna, ali já trazer o demonstrativo de resultado, que é a DRE, já fazer previsões de fluxo de caixa e trazer essas informações de uma forma mais simplificada para essas solicitações que é feita, né? E aí, como a gente tem conversado sempre, né, eu não tinha esse conhecimento antes de tudo que é pedido pelos bancos ou por uma fintech, né, todos esses canais. E na nossa conversa, nas nossas aproximações, né, você tem me ensinado muito a respeito disso também, né, e essa parceria está sendo muito legal nesse sentido também. O Elielto, e para quem está nos ouvindo também, assim, o que os bancos costumam pedir é o faturamento 12 meses, balancete, demonstrativo de resultado, entender um pouquinho ali as despesas fixas, as despesas variáveis do próprio negócio. E aí eu me deparo com uma situação, e talvez você possa completar também aqui, uma informação que eles chamam, esse é o faturamento contábil, esse é o faturamento gerencial. O que quer dizer? Muitas das vezes a empresa tem um nível de informalidade, nem tudo que ela vende ela emite nota, seja através de produto ou serviço. Isso não deveria ser assim, mas é uma prática, não é difícil encontrar uma empresa que tem essa situação, e na hora que a gente pede ou recorre para um contador para pegar esses instrumentos, só volta aquilo que teve emissão de nota, em alguns casos. E aí começam os meus problemas. Como intermediador financeiro, eu preciso tentar enxergar a real capacidade financeira, econômica financeira da empresa. Então eu vejo com muito bons olhos o seu dia a dia, terceirizando o financeiro, porque independe se houve ou não emissão de nota, você acaba realmente traduzindo todo o dia a dia da empresa, de entrada e saída, e você transforma isso num demonstrativo de resultado gerencial, que é a realidade, independente se houve emissão ou não. Tô certo? Perfeito. Trazendo a realidade da empresa. A gente fala, muitas das vezes ele foi ali tomar um cafezinho na esquina e não pediu a nota fiscal para a padaria pelo cafezinho de R$5. E o contador, o escritório não vai conseguir registrar essa informação. No nosso trabalho gerencial, ele vai ser registrado. Porém, temos que deixar bastante claro aqui que o cerco está fechando bastante. Os escritórios de contabilidade estão pegando no pé dos empreendedores com relação a isso. Cada vez mais o cerco está fechando e essa parte de informalidade vai ficar cada vez mais difícil. O trabalho do BPO vem também para organizar e trazer essa conscientização para ele enxergar que dentro do produto dele, ele já alocou, se ele precificou certo, o imposto está ali dentro. Então, por que não recolher? Entendeu? Então, você trazer para a legalidade, tendo o BPO, é muito mais fácil. Você conseguir organizar a sua empresa. Então, a gente fala, tem um lema, né, tanto dos parceiros, dos escritórios, que o BPO, primeiro você organiza, para depois contabiliza.
Então, esse jargão, né, os escritórios, eles gostam muito nesse sentido, porque já vem todo organizado para ele, traz uma organização, até mesmo de uma legalização de toda a empresa, né? É uma mudança, eu falo, a gente pega empresas familiares com culturas diferentes, com culturas de lidar com dinheiro diferente, né? Nós não aprendemos a lidar com o dinheiro na escola. Quem nos ensinou a lidar com o dinheiro? Né? É na faculdade. Você fez a faculdade de economia, e você vai aprender a fazer alguns investimentos ali. Mas fez faculdade de administração, fez faculdade de advocacia. Quem ensinou você a lidar com o dinheiro, a economizar, a gerar recursos a partir daquele dinheiro ganho? Entendeu? Então, a gente entender a cultura da empresa faz parte também do trabalho do BPO. Tem empresas que já está muito organizada e o trabalho flui até mais fácil. Tem outras que não tem anotação nem num papel de pão, que a gente fala. E a gente tem que começar com todo esse trabalho para fazer essa conscientização primeiro dos registros e depois da legalização, para não ser pego no futuro, a empresa não ser penalizada no futuro. E os contadores agradecem muito por isso também. Legal, Elielton. Uma curiosidade aqui, vendo você falar sobre cultura e a importância do BPO, esse é um serviço que ele é perpétuo, uma vez que você passa a trabalhar em parceria com o seu cliente. A ideia é que isso leve anos, ou ele é um trabalho pontual de alguns meses e depois o cliente passa a trabalhar sozinho a partir da cultura que foi implantada? Eu estou te fazendo essa pergunta porque o trabalho do BPO, no meu ver, ele é diferente de uma simples consultoria, que normalmente tem começo, meio e fim. E aí eu queria te ouvir, ouvindo a sua explicação. Não, ele não é pontual, ele é um trabalho, como eu disse lá no início, da diferenciação da consultoria. Quando eu prestava o serviço, deixava todas as informações e ia embora e a pessoa não aplicava. Então, o trabalho do BPO é ser contínuo. Nós temos um cliente que faz 10 anos que está com a gente. É um case de sucesso, né? Eu acho que esse... Uau, isso é legal, hein? 10 anos já dá para dar uma plaquinha para ele lá, né? Com certeza. Faz 10 anos de Fazendo Futuro e faz 10 anos que ele está conosco. Então, ele entendeu a importância. E não é simplesmente a consultoria, mas sim desse trabalho diariamente. Porque a partir do momento que ele muda a cultura dele, de lidar com a empresa dele, de lidar com as finanças, e ele até entende, e vai até liberar mais tempo para ele para cuidar da estratégia da empresa. Esse é um dos pontos principais também. Né? O empreendedor, no caso dele, começou pequenininho também, né? Uma empresa que tinha 29 metros quadrados, uma loja de móveis planejados de 29 metros quadrados, há 10 anos atrás, e ele tinha que vender, tinha que comprar, né? Ele tinha que controlar, só que ele entendeu que terceirizar isso abria um espaço de tempo para ele administrar a estratégia da empresa dele, que ele ia aplicar na empresa dele. Então, eu falei, eu vou focar naquilo que eu mais sei fazer. Vou focar nas vendas e vou focar na estratégia. Depois, em 10 anos, a experiência vai aumentando, gestão de pessoas, né? Quantas reuniões nós não fizemos nesses 10 anos, né? Todo mês entregamos reunião de resultado para os nossos clientes, né? Direcionando ele o que fazer. E hoje... recentemente, um mês atrás, ele inaugurou a nova loja dele, né, num ponto super estratégico, um dos melhores pontos da cidade, uma loja de mais de 300 metros quadrados. Então, né, na fala dele ali, no discurso dele na inauguração da loja, ele fez questão de pontuar o nosso trabalho durante esses 10 anos, porque a gente foi falado aqui, né, não é da noite para o dia que se alcança o sucesso, que cresce, é tudo com controle. Você pode ter a sensação que está crescendo, pode ter a sensação que está tendo uma evolução, mas você está pisando firme? Você tem os controles? Se você não tiver os controles, você não sabe com certeza onde você está pisando. O Elielton, você falou num dado momento aí dessa parceria, e você trouxe esse exemplo de 10 anos. Eu imagino que quando começou era uma empresa pequena e talvez até uma empresa familiar. E
Eu vou colocar para você uma questão que eu acho que você tem mais propriedade para transcorrer. Eu, em nome dos bancos que eu trabalhei, eu me deparava com empresas pequenas, empresas familiares, onde muitas das vezes o cargo do financeiro ficava sob responsabilidade ou do esposo ou da esposa, ou até mesmo de um filho ou de uma filha. E confesso que na minha tratativa ali sobre documentos, sobre informações gerenciais, isso ficava muito prejudicado, porque a pessoa que estava ali ocupando tal função não tinha competência técnica nem conhecimento. Ela está vivendo uma jornada de aprendizado, tá? E aí, você com a proposta do BPO, com a proposta de terceirizar, eu vejo que você pega na mão desse profissional. A ideia não é substituir a esposa, o esposo, o filho que está fazendo a função, mas sim trabalhar em conjunto, quase que um modelo de gestão compartilhada, vamos dizer assim. Eu gosto de usar essa expressão, porque, como você falou, a consultoria normalmente tem um trabalho de começo, meio e fim, e a gestão compartilhada ou essa parceria do BPO, ela é contínua, né? Então, me traz alguns exemplos do que você vive no seu dia a dia quando envolve empresa familiar, quando envolve profissionais que carecem de alguma competência para determinado assunto. Sim, acontece muito isso, é comum em empresa familiar, né, acontecer isso. É o filho, é a esposa, igual você citou. A gente encontra, é o nosso dia a dia isso. Então, e é difícil, quando você fala do financeiro da empresa, é alguém de confiança realmente que está lidando ali, né? E quando ele olha, mas eu vou terceirizar o financeiro da minha empresa, eu vou abrir meus números para ele, mas o nosso foco é o financeiro e facilitar essa gestão, que muitas das vezes suprir essas duas dores, é tempo e conhecimento. Igual na sua pergunta você colocou perfeitamente. A técnica, falta a técnica, ele está no processo, na jornada de conhecimento. Então, o que nós fazemos com o BPO? Nós encurtamos essa jornada. Nós já temos o conhecimento, nós já temos o formato de como aplicar essa gestão. Você envia os documentos, nós fazemos, e na reunião de apresentação de resultado, você já encurtou toda essa jornada de aprender como lançar, em que conta registrar, como registrar. Você pulou toda essa etapa. Você vai para aquilo que importa. É a jornada de conhecimento dos números, da gestão, do que fazer com esses números. E a gente pega na mão e acaba ensinando também isso. E outro ponto, eu vi na sua fala que você faz uma reunião de entrega de resultado. Então, além de você se fazer participante no dia a dia, na contabilização ali das entradas, saídas e nos controles financeiros, você se propõe a fazer uma entrega de resultado, vamos dizer assim, de mostrar como foi o mês, de apontar os gargalos que a empresa tem e também as oportunidades. É isso que eu entendi? É isso mesmo. Nós temos alguns pacotes ali de serviço que a gente entrega, né, que dá para ser contratados, e dentro do pacote premium a gente entrega essa reunião mensalmente. A gente tem essa preocupação do cliente de não só entregar números, mas transformar números em informação. E se ele não sabe ler esses números, estamos nós para dar esse direcionamento. Entendeu? É uma reunião mensal, ele pode escolher. A gente tem alguns formatos ali, né, que alguns escolhem bimestral, outro trimestral, ter essa reunião, porque não tem tanto movimento assim para estar fazendo reunião mensal. Mas uma empresa um pouco maior já requer reuniões mensais. E a gente faz essa entrega, hoje facilita muito fazer reuniões online, né? Essa parte, esse período difícil de pandemia, trouxe essa parte do online, ficou muito presente, nos ajudou muito na entrega do nosso trabalho, porque a gente tem empresas do Rio Grande do Sul, temos empresas de outras cidades, Paraná, Curitiba, temos empresas aqui de Jundiaí, Indaiatuba, São Paulo. Então, nós não ficamos restritos à nossa cidade, nós conseguimos prestar o serviço da onde a gente está para todo o Brasil e fazer essa entrega das reuniões online. Então, é uma reunião que dura de 40 minutos a 1 hora, mais ou menos, falando sobre o negócio do empreendedor, sobre toda a gestão dele ali. E se ele não tem tempo, eu criei uma escapatória aí para os empresários, porque a falta de tempo é um ponto comum para todos os empresários aí que estão no dia a dia.
Muitas das vezes vinha a reclamação, mas olha, eu não consigo a minha agenda encaixar para a gente fazer essa reunião mensal. Então eu faço uma gravação daquele conteúdo, eu gravo uma análise de resultado de 10 minutos no máximo e envio isso em formato de arquivo, de vídeo para ele. E no momento que ele tiver, de repente, ali, antes de dormir, ou um sábado, a hora que ele não, num domingo que ele não está mais ali com a cabeça na empresa, opa, deixa eu parar e dar uma olhadinha como está a minha empresa. E ele vai assistir esse vídeo no celular dele. Ô Elielto, você trouxe na sua fala 2 exemplos que eu não posso deixar passar em branco. E eu queria fazer uma analogia aqui sobre um cockpit de um carro de corrida. Vamos imaginar que você deu uma Ferrari e aí tem ali os instrumentos, o painel, e eu não sei pilotar. Então você está dizendo que o BPO financeiro, no modelo aí de entrega de resultado, você ajuda inclusive a pilotar para que serve cada botão, para que serve cada pedal e esse tipo de coisa. Então, não é mesmo, de fato, somente uma consultoria. Ele é muito mais do que isso. E o outro exemplo, e aí é um puxão de orelha para os seus clientes ou para quem quiser ser cliente do Fazendo Futuro, que quando você fala sobre a entrega de resultado, e eu interpreto sendo ela uma gestão compartilhada, ela é de suma importância porque é um momento único onde o empresário sai do ambiente dele, ainda que seja por uma videoconferência, mas ele tem a chance de enxergar a empresa por um prisma diferente, uma visão 360 graus no que diz respeito ao custo, ao financeiro, às programações. E aí tem uma expressão aí fora que fala assim, cuida da vaca que dá leite. Então, o empresário, o seu cliente, o empreendedor ou quem for cliente da Fazendo Futuro, trate com carinho esse momento. É um momento onde você trabalhou a semana toda, o mês todo, você não parou para olhar, abdique de 1 hora, 1h30, como você falou, para enxergar a sua empresa, para tomar decisões, para resolver problemas. Não deixe esse momento mágico passar desapercebido. Eu acho que é fundamental, porque você está entregando muito mais valor do que eu imaginava no BPO financeiro. Você tem aí o que você chama de pacotes, eu chamo de soluções, e eu vejo que deve ser bem apresentado para o cliente, e o cliente se molda aos interesses dele, mas sem dúvida o ganho é exponencial em termos de resultado, de linha final, vamos dizer assim. Elielto, a gente falou sobre esse modelo de BPO, de terceirização, de entrega de resultado, mas quem está nos ouvindo deve estar se perguntando, esse tal do BPO é caro? É para mim? Qual o tamanho de empresa que funciona ou não funciona? Eu queria te perguntar, direcionado a isso. Hoje, quais são as empresas que podem fazer uso do serviço da Fazendo Futuro? Qual o tamanho das empresas? A partir de qual faturamento? Na prática, qual que é o benefício, custo-benefício que ela vai ter? Ótima pergunta. Vai esclarecer, acho que, dúvida de muitos empresários aí, muitos empresários. Quando se fala, né, o empresário ouve a questão de uma consultoria financeira, a primeira coisa que vem na cabeça dele é o custo, eu não consigo pagar. Mas a ideia do BPO financeiro, ele vem para micro e pequenas empresas. Ele serve para qualquer empresa, seja uma indústria, prestador de serviço, um comércio, se encaixa em qualquer setor. E com o foco em micro e pequenas empresas. Porque a grande empresa, ela consegue contratar uma equipe e suportar, bancar essa equipe. Então, isso não poderia ser de uma forma que não coubesse no orçamento das empresas. E a gente sabe, as micros e pequenas empresas não está sobejando assim para ninguém, né? Não está passando por um momento, né, que está sobejando assim para ninguém. E essa ideia foi de trazer de uma forma simplificada realmente esses resultados, mas que encaixasse dentro de um orçamento dessas empresas. Para você ter uma ideia, a gente tem empresas que a gente entrega todo esse trabalho prêmio, para uma empresa que fatura em torno de R$20 mil mês. R$20 mil mês. E ele consegue encaixar dentro do orçamento, né, esse investimento com o BPO financeiro. Então, temos empresas também que faturam R$2 milhões mês. E para ele compensou terceirizar o BPO financeiro do que montar a equipe interna dentro da sua empresa. Então, olha a faixa, olha a gama de faturamento, a faixa de faturamento que se encaixa o BPO. Você falando aí, me veio à cabeça e eu quero te perguntar também.
se eu sou um empreendedor, um empresário e preciso de um profissional, seja ele um financeiro, um auxiliar financeiro no dia a dia da empresa, eu estou sujeito a um regime CLT, eu estou sujeito a férias, eu estou sujeito a 13º, atestado, entre outros percalços que tem na relação empregado-empregador. Quando eu terceirizo o BPO financeiro, como fica essa questão? O funcionário, ele não é meu. Qual é a minha obrigação com a empresa e qual é a sua obrigação comigo enquanto cliente? A gente vai entregar os 12 meses de resultado para você. Uau! Essa é uma das diferenciações para quem tem o empregado CLT. Você paga 13 meses para ele, incluso o 13º, e tem ele na sua empresa por 11 meses, porque ele tem que tirar um mês de férias. No BPO financeiro você não paga 13º, não tem férias com a Fazenda do Futuro e tem o serviço por 12 meses. Então, essa comparação é muito mais vantajosa, levando em consideração que um analista financeiro, né, quanto isso vai custar para você de cada região, né, cada região tem a sua valorização. Hoje aqui na valorização do interior de São Paulo, onde a gente está em torno de R$ 2.000 a R$ 2.500 mês, uma pessoa para estar ali como um auxiliar administrativo. Isso, salário. Sem contar todos os custos que gera sobre esse salário. No mínimo mais 40% disso. Todos os seus direitos, né? Então, para você ter essa noção. E ele, muitas das vezes, vai entregar o quê? Ele vai pagar o boleto, pode até fazer o controle do contas a pagar, do contas a receber, mas e a experiência de 10 anos no mercado de uma empresa que já passou por vários segmentos e atua em muitos segmentos de entregar uma gestão e uma reunião de direcionamento? Quanto custaria isso para um analista financeiro entregar isso para você também? Quanto que você pagaria por um funcionário desse? Então, a ideia do BPO é trazer tudo isso por menos da metade do preço do que você contratar um funcionário. E você sabe que esse papel do financeiro terceirizado, pelo menos com a experiência que você tem, que seu time tem, ele abre muitas possibilidades, não só para quem está crescendo ou querendo crescer de maneira saudável, mas para aqueles que estão passando por algum tipo de problema e que muitas das vezes precisa repactuar, renegociar dívidas. Uma coisa é certa, administrar uma empresa com dinheiro não é tão difícil. Agora, administrar uma empresa sem dinheiro requer algumas manobras e algumas estratégias, e aí, mais uma vez, eu insisto, às vezes falta competência, técnica, conhecimento, network, etc. Falando de network, nós temos uma parceria muito bacana, onde a Envolve Capital e a Fazenda do Futuro dá as mãos para ajudar o cliente na captação de crédito. E eu trabalho com clientes de todo o segmento e com cada momento que ele está passando. Quero dizer, seja ele com restrição, seja ele sem restrição, seja um cliente que está crescendo, etc. Eu busco no mercado financeiro, através de inúmeros bancos, inúmeras fontes de capital, uma solução financeira. E dependo muito, muito, muito da documentação, das informações. Eu me deparando ali no dia a dia com clientes que carecem desse domínio, dessa governança administrativa, sempre estarei indicando aí essa solução que você tem. E do seu lado, eu já tenho também algumas indicações para clientes que precisam captar crédito. Mas enfim, queria te ouvir um pouquinho como que se dá essa nossa parceria, o papel dela, o grau de importância que você entende a ver nessa nossa relação. Eu vou só puxar um assunto que você comentou aí, que administrar empresas que têm dinheiro é muito mais fácil. É fácil desde que esteja alguém olhando esse dinheiro e controlando isso, porque é aí que mora o perigo de muitas empresas. Ele acha que ele está tendo lucro e chega agora, ao final do ano está chegando, ele vai querer trocar o carrão dele, ele vai querer fazer aquela viagem dos sonhos dele. E será que é possível? Será que está sobrando realmente? Ele está com esse dinheiro? E às vezes a empresa que tem pouco recurso em caixa, ele tem uma mentalidade diferente de realmente conhecer e controlar e só fazer as coisas a partir do momento que ele tiver a certeza que esse dinheiro é dele mesmo, é distribuição de lucro. Então, às vezes, a gente tem essa sensação de que administrar uma empresa com dinheiro é mais fácil. Mas está aqui, no mindset do empresário.
fica fácil se o mindset do empresário for com foco na gestão dos recursos também. Então, isso é muito legal. E sobre a nossa parceria, você enxerga ela de que forma? Está sendo essencial essa nossa parceria para o desenvolvimento dos clientes, né, da Fazenda Futuro, aqueles que procuram e precisam de um recurso no mercado, né, geralmente, na cabeça do empresário, ele tem a primeira opção é falar com o meu gerente do banco. E a gente trazendo essas possibilidades, né, infinitas aí de possibilidades de captação de recursos no mercado, está sendo um diferencial aqui para Fazenda Futuro também ter essa parceria que envolve capital. Então isso, né, já faz algum tempo que a gente está junto, conversando, né, como você disse, já teve algumas indicações, mas eu acredito que parceria não é nem indicação, mas também essa troca de conhecimento e de você engaja com a empresa da outra pessoa a partir do momento que você entende os benefícios que ela vai trazer, né? Eu não vou engajar trazer um exemplo bem simples aqui, com um adestrador de cão se eu não tenho um cão, né? Não tem como ter o engajamento ali. Então, de acordo com que você entende aquilo que entrega, aquilo que faz, e tem essa sinergia, né? E a prestação de serviço de vocês é excelente, isso também conta muito numa parceria, né? Então, a gente começa até mesmo a falar com naturalidade, né? Você deu uma aula para mim, né, dessa questão de captação de mercado, então fica fácil para a gente passar para o nosso cliente. A gente não faz a venda, a gente só bate na porta, se ele abrir, a gente indica Envolve Capital. Ô Elialto, bom te ouvir, eu entendo da mesma forma, temos muita sinergia, inclusive no propósito e na filosofia de trabalho, de resolver e sanar a dor do nosso cliente, seja ali na rotina, no financeiro dele, seja ele na captação de crédito. Fazendo um puxão de orelha em mim, a respeito aí do que eu te falei sobre administrar uma empresa com dinheiro é fácil, e você trouxe uma observação, isso explica talvez o porquê de uma estatística ruim no mundo dos empresários. Porque quando a gente abre aí os noticiários, o Sebrae, entre outros portais, a gente vê que muitas empresas não sobrevivem mais de 2 anos, 3 anos, por alguma razão. Talvez pela governança administrativa ou por decisões erradas, seja na tomada de crédito ou seja ali na falsa impressão que está sobrando dinheiro. No meu dia a dia, eu costumo dizer que o crédito nem sempre é a solução. O crédito pode ser o último nó da forca para o empresário. Se ele tomar o crédito de maneira errada, num custo alto ou sem olhar o entorno da empresa, do mercado, etc. Agora, como é que você enxerga essa questão aí, essa estatística? Como é que o empresário faz para fugir dela? Bom, essa estatística, ela é verdadeira. Pode entrar aí agora no Google e pesquisar, você vai ver. A taxa, né, de mortalidade das empresas nos 2 primeiros anos é gigantesca, porque quando fala em empreender, a pessoa só pensa em abrir um negócio. Ou vou prestar um serviço, vou abrir uma loja, né, vou prestar o meu serviço de alguma maneira, mas ela esquece de fazer o plano de negócio dela antes, né, e ela faz a continha do papel de pão, né. Voltamos no assunto da cultura, não ensinam nós a lidar com o dinheiro. Um advogado vai abrir um escritório, ele faz o plano de negócio dele. Um dentista vai abrir seu consultório, ele faz o plano de negócio dele, quanto ele vai investir, em quanto tempo ele vai ter esse retorno. Ele aprendeu a ser dentista, ele não aprendeu a ser financeiro, entendeu? Então isso, eu acredito que é uma parte que contribui para isso, né? A pessoa muitas das vezes vem de um desemprego, né? Vem ali da parte que ele era CLT, se desliga da empresa, pega o recurso dele ali, que talvez é o último recurso que ele tinha, e fala, vou abrir o meu negócio próprio, né? E talvez ele não pensa na formatação, no planejamento, e investe tudo ali às cegas, né? Então essa cultura, né, de financeiro, que no meu ponto de vista tinha que estar sendo ensinado nas escolas, aprender a lidar com o dinheiro, ensinar
os nossos jovens com isso, né? E seria muito importante. Então, acho que esse é um dos fatores de tudo isso, mas temos um exemplo, mais um case de sucesso de um cliente que logo após pandemia, né, de outra área totalmente diferente, queria investir e abrir uma loja. E nos conheceu o nosso trabalho através do Instagram, do nosso site, e ele nos procurou e queria entender. Ele falou, não sou dessa área. Inclusive, a área era uma área financeira, mas de investimentos em bolsa de valores. Mas na parte de gestão financeira de empresa, não é a minha área. Então, eu gostaria de, antes de abrir a minha empresa, nós já começar a fazer um trabalho de planejamento. E fizemos, está indo para o 2º ano de empresa e está com bastante saúde a empresa já. Está longe dessa estatística. Essa não vai se tornar estatística, essa empresa não. Então, é isso. É um acompanhamento, uma conscientização antes de abrir as portas e entender o negócio que você vai fazer, tem um trabalho antes a ser feito. Planejamento. Planejar o financeiro da empresa também. Muito bom, muito bom. Elielto, a gente está caminhando para o fim. Assunto a gente tem por uma tarde toda ainda e não vai faltar oportunidade de a gente sentar, conversar e trazer mais alguns assuntos que sejam de interesse de quem está nos ouvindo ou dos nossos parceiros, sinergia que existe nesse mundo corporativo. Hoje estamos aqui trocando um pouquinho de informação em nome da Envolve Capital, em nome da Fazendo Futuro, por saber que tem sinergia, por saber que temos soluções para ajudar nas dores do empresário, do empreendedor que está encontrando dificuldade, seja no mercado financeiro ou seja na rotina ali financeiro-administrativo. Você trouxe muitas informações aqui, é muito bacana a gente entender essa sigla BPO, ainda é de desconhecimento de uma multidão. Eu faço aqui uma propaganda para você, para que chamem você para uma conversa, acessem seu site, enfim, e também tenham a chance de te ouvir explicando um pouco mais. Porque na nossa conversa a gente falou um pouquinho da rotina, a gente falou um pouquinho do resultado e da importância, né? Mas nada como entender cada caso, porque isso envolve valores, envolve número de documento, hora de trabalho, etc. Bom, para vocês que ficaram até agora, nos ouviu e também teve o prazer de nos acompanhar aqui, eu queria agradecer e mais uma vez queria te agradecer, Elielto, por essa oportunidade, por essa troca de conhecimento, para que a gente possa estar fomentando essa conversa num futuro próximo com outros temas aí que façam sentido para todos os nossos ouvintes. Eu que tenho que agradecer e agradeço muito esse convite de poder estar participando aqui desse bate-papo, né, dessa conversa gostosa que tivemos, de bastante conhecimento, compartilhar esse conhecimento. Eu gosto de fazer isso. E é isso, agradeço muito pelo convite, essa parceria que nós estamos desenvolvendo está sendo de grande valor para as duas empresas e agradeço muito de estar participando e qualquer dia chama nós de novo que estamos aí. Deixa um recado para quem está te ouvindo, para que eles possam entender um pouquinho aí do que você pode oferecer, passa seu contato, fica à vontade. Então aos ouvintes que nos acompanhou aqui, agradeço de ter acompanhado aqui o nosso EnvolveCast e segue nós lá no Instagram da Fazendo Futuro, entra no nosso site, né, por ali pelo próprio site você vai ter várias informações ali também dos pacotes de serviço da Fazendo Futuro, www.fazendofuturo.com.br e é isso, pessoal. Eu queria comentar uma situação como um recado final. Né? Tem uma frase que a gente ouve por aí, que o dinheiro é o mal de todas as coisas. Já ouviu isso, Everton? Já. Então, na verdade, o dinheiro é a solução e resolução de muitos problemas. Ele gera oportunidades, ele cria situações diferenciadas e ele só é problema para aquele que não sabe o que fazer com ele. Então, o princípio de tudo, controla a sua empresa, faz a gestão financeira, que vai sobrar dinheiro no seu negócio e você vai aprender a lidar com ele e a investir ele da maneira correta.
Meu muito obrigado a todos vocês que ficaram até o final, nos acompanharam até aqui, nossa conversa com mais um convidado que teve o prazer de compartilhar conhecimento, conteúdo para você, empresário, empreendedor, acerca do mundo financeiro. Eu agradeço a todos, agradeço a Fazendo Futuro e a Envolve Capital por nos proporcionar esse momento. Muito obrigado, até breve.